Eu quero, nesta noite, pela graça do Senhor, dar continuidade aos nossos estudos no livro de Isaías, capítulo 22. Então, você abre a sua Bíblia em Isaías 22. Nós vamos ler o texto agora. Neste primeiro momento, nós vamos ler só os 14 primeiros versículos do capítulo 22. E o tema desta mensagem eu coloquei aqui é construtores de muros. O Pasquini já fez a introdução aqui com relação a este assunto sobre os muros intransponíveis da Babilônia, e nós vamos trabalhar em cima de construções de muros hoje. Hoje nós vamos sair daqui aprendendo como é que constrói muros. Não nesse sentido, mas que o Senhor nos abençoe nesta noite. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados, tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo, e já estarem longe da fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com os carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para mim, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerai naquele que há muito as formou. O Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, plantear, rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, esse texto é mais um daqueles que que o profeta não inicia falando de quem é que ele está falando, como os outros, onde a gente vem profecia contra Tiro, contra os amonitas, amalequitas, Judá, tal. Esse é mais um daqueles que não tem título. Só que essas profecias, elas começaram lá no capítulo 13, se os irmãos tiverem curiosidade de ver o outro tempo, no capítulo 13 começaram essas profecias contra os povos da redondeza, e é interessante que todos esses povos, cada um deles tinha um motivo para que o povo de Israel pudesse se agarrar, pudesse depositar a confiança neles. Um tinha exército, outro tinha força, outro tinha poder, outro tinha sabedoria. Então o povo de Judá se agarrava nesses exércitos, nesses povos, nos assírios, nos babilônicos, nos amonitas. E a ordem do Senhor vem sempre, desde o capítulo 13, o profeta vem dizendo o seguinte: não olhem para a segurança desses povos, olhem para mim. Eu sou o Senhor, só eu posso trazer segurança para vocês, só eu posso trazer libertação para vocês. Só que o povo continuava se voltando para esses inimigos, colocando a confiança neles,
fazendo troca com eles, fazendo parceria com eles, entregando ouro para eles, e o Senhor vem sempre repreendendo, o Senhor vem destruindo esses povos e mostrando para Jerusalém e Judá, que é o reino do sul, dizendo: eu sou o Senhor, confie em mim, porque não há exército poderoso o suficiente para me derrotar. Mas o povo continuava sempre olhando para esses povos estranhos. Então eu quero dividir isso aqui em algumas partes, e eu quero começar falando de Isaías 22, de 1 a 3, que diz assim: sentença contra o vale da visão, que tens agora que todo o teu povo sobe ao telhado. Tu, cidades que estavam cheias de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe da fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Irmãos, como eu disse, a exemplo de Isaías capítulo 21, o profeta faz uma profecia e ele não fala de quem que é. Então aí nós precisamos socorrer-nos da Escritura para entender. Talvez o título da sua Bíblia aí diz Profecia contra Jerusalém. Mas se não tivesse esse título, nós teríamos muito mais dificuldades em entender de quem é que ele está falando, para quem é que ele está falando. Porque no decorrer do texto, nós precisamos, como eu disse, socorrer-nos da Escritura para entender. Quando ele fala Vale da Visão, ele está falando de Jerusalém. E por que ele está falando de Jerusalém? Aqui são duas interpretações básicas. Primeiro, ou ele está sendo sarcástico com relação a isso. Por quê? Porque Jerusalém, ela ficava num vale, certo? E quando você quer ter uma visão, geralmente você sobe num monte para você ter uma boa visão. Mas aqui o profeta possivelmente está sendo sarcástico com relação à visão que os líderes de Jerusalém estavam tendo do Senhor. Ao invés deles terem uma visão da libertação, do poder, daquilo que o Senhor tinha feito para eles, eles estavam tendo uma visão ofuscada do Senhor, uma visão míope, uma visão umbigal daquilo que o Senhor poderia fazer com eles. Por isso que possivelmente seja uma fala sarcástica do profeta, sentença contra o vale da visão. Ou seja, o Senhor avisou durante tanto tempo que viria, só que vocês não conseguiram ter uma visão do que o Senhor iria fazer. Por isso que esta é uma interpretação. A outra interpretação é que devido à cidade, Jerusalém está rodeada de montes, então ela pode ser considerada também um vale, principalmente o Monte Sião. Só que o que é interessante aqui, nesses 3 primeiros versículos, e durante todo o texto nós vamos ver isso, são os contrastes. Os contrastes, e os contrastes é que nos ensinam nesta passagem. O primeiro aqui é que enquanto uns subiam aos telhados e faziam festas, porque a cidade era conhecida como cidade estrepitosa, cidade alegre, cidade que glorificava, que tinha muita alegria, outros estavam sendo mortos. Enquanto havia festa de uns, enquanto uns subiam nos telhados para festejar, outros estavam sendo mortos. Enquanto uns festejavam, outros estavam sendo perseguidos, outros estavam fugindo. E por isso que o profeta chama de uma falsa alegria. Ele diz que há uma falsa alegria, não havia motivo nenhum para aquele povo estar fazendo festa. E a pergunta do profeta, ela é muito válida. Ele diz aqui: por que tanta alegria? Por que vocês estão em festa? Não há nenhum motivo para estas festas. Trata-se de uma falsa alegria,
Porque o povo, irmãos, eles estavam tendo uma visão muito centrada neles, muito regionalizada. E o profeta tinha uma visão muito ampliada, inclusive de uma visão de que Jerusalém seria conquistada. Então ele chora por conta disso. Enquanto o povo faz festa, se alegra, e nós vamos ver um pouco mais para frente, matam bois, degolam ovelhas, fazem churrasco, o profeta está chorando. Olha o contraste de uma visão. Olha o contraste entre o profeta que chora pela nação e a nação que se alegra com pouca coisa. Uma alegria totalmente falsa. Agora eu digo para vocês, há uma grande dificuldade aqui, e isso todos os comentaristas falam, de como que eu encaixo esta passagem na história. Como? De onde vem? Como que eu pego essa passagem da profecia de Jerusalém? Como que eu coloco ela na história? Ela é muito difícil de ser encaixada na história. Por quê? Essa alegria, ela é por conta da Babilônia? Ou ela é por conta de uma tentativa do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que tentou conquistar Jerusalém e não conseguiu? Eu que fui na aba dos estudiosos, obviamente, ficamos com a segunda, porque a Bíblia, ela nos dá, o próprio livro de Isaías, um pouco mais para frente, se eu não estiver equivocado, no capítulo 36, ele fala sobre essa tentativa de conquista do rei Senaqueribe, que era o rei assírio, mas o segundo livro dos reis também fala sobre isso daqui. Então eu quero ler essa passagem para nós ficarmos com esse tipo de encaixe desta passagem na história. Segundo o livro de Reis, no capítulo 18, eu vou ler o capítulo 18, versículo 13, depois eu vou ler do capítulo 19, versículo 35 a 36. Primeiro ele diz assim: porém, no ano 14º do rei Ezequias, e era justamente esse rei que estava no poder nessa época, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, com todas as suas cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então veja bem, o rei Senaqueribe tomou todas as cidades de Judá, não tomou Jerusalém, que era a capital. Aí o versículo 35 diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e se foi e voltou e ficou em Nínive. Então, possivelmente, essa parte da história se encaixa nesta passagem. E possivelmente também essas festas que eles estavam fazendo, subindo aos telhados, fazendo toda essa festa, foi justamente por causa desse recuo de Senaqueribe. Então eles tinham uma visão de que eles tinham tido vitória sobre Senaqueribe, só que o profeta Isaías, ele tinha a visão de que Jerusalém seria conquistada daí um período, não pela Síria, mas pelos babilônicos. E aí ele chora por conta disso. Ali no versículo 4 do capítulo 22, ele fala: portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistam comigo, eu quero chorar. O profeta queria chorar e não adiantava consolá-lo. Ele queria chorar porque ele sabia do que vinha e ele estava vendo todo como é que eu vou usar a palavra? O povo, o abandono do povo do Senhor. Então ele queria chorar e ele chora amargamente. Essa é uma parte que nós fazemos da introdução, e ele chama Jerusalém. Essa é uma outra passagem que nós entendemos que nos facilita para entender que a profecia é sobre Jerusalém, que é o final do versículo 4, onde ele diz assim, desviai de mim a vista e chorarei amargamente, não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Então essa filha do meu povo é uma expressão dada a Jerusalém. Então a profecia, ela vem contra Jerusalém. Dando sequência aqui para nós fazermos,
No capítulo 5 no capítulo 22, versículo 5 ao versículo 7, ele diz assim: e aqui nós percebemos, irmãos, já de imediato, só para você já sintonizar, que nós percebemos o seguinte, que quem traz toda essa situação para Jerusalém é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Olha o que ele diz: porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte de quem? Do Senhor. O Senhor dos exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros. E Quir descobre os escudos. Os teus mais famosos vales se enchem de carros. E os cavaleiros se põem em ordem às portas. Ou seja, aqui nós estamos vendo claramente a questão de uma batalha. Mas nesta batalha, nós percebemos que quem está dando ordem, quem está autorizando esta batalha é o próprio Senhor. E por que ele está fazendo isso? Por tudo aquilo que eu já falei, por conta da desobediência do povo, por conta da ira do povo, por conta da idolatria do povo, e por conta que o povo trocou o Deus de Israel por outros deuses. E aí no final nós vamos ver qual é a causa, quais são as consequências de todo esse abandono. E aqui nós podemos já entender que esse dia de atropelamento, esse dia de alvoroço, é o Senhor que trouxe sobre ele. E aí eu já faço uma aplicação que nós percebemos claramente que quem é que está no controle de todas as coisas? Quem é que põe reis? Quem é que tira reis? Quem é que traz a confusão? Quem é que traz a paz? Quem é que traz a segurança? O Senhor está no controle de todas as coisas. E nessa situação aqui de Jerusalém não é diferente. O Senhor estava no controle e na nossa época o Senhor continua no controle. Muitas vezes nós achamos que Ele perdeu o controle da situação, que Ele perdeu o controle da história, que Ele perdeu o controle da minha vida, que Ele não sabe tanto quanto eu da minha vida. Só que eu tenho uma notícia para você: Ele não perdeu nem o controle da história, nem o controle da sua vida, e Ele sabe muito mais do que você a respeito de você mesmo. Muito mais do que você a respeito de você mesmo. O problema é que nós desviamos os nossos olhos do Senhor. O problema é que nós somos incrédulos. O problema é que nós queremos resolver os problemas pelas nossas próprias forças. O problema é que nós tiramos o Deus Todo-Poderoso do trono e nós sentamos nesse trono e queremos julgar pela minha incompetência e a sua também. Irmãos, como eu disse, perceba esse versículo 5, dia de alvoroço foi o Senhor que trouxe, ou seja, a mão do Senhor estava por trás de toda esta catástrofe. E como eu falei há pouco, qual a causa disso daí? A falta de confiança do povo de Deus no Senhor e o abandono do povo de Deus no Senhor, e mais que isso, a troca do Deus de Israel por ídolos. A troca do Deus Todo-Poderoso que tinha os livrado tantas vezes, que tinha sido Deus deles durante tantas vezes, desde o Egito, antes do Egito, agora é trocado por outros deuses. E isso fica muito evidente quando nós continuamos lendo a passagem, porque aqui ainda no final dessa passagem, os vales, quando ele diz que os teus mais formosos vales se enchem de carros, isso demonstra o poder bélico do inimigo. Isso significa que olha o tamanho do exército que viria contra o povo de Jerusalém. Aí você pode dizer assim para mim, mas e por que você fala isso? Porque o anjo matou 186 mil deles. Imagina um exército de 186 mil guerreiros sendo mortos por um anjo. Por um anjo.
e eu e você achamos que o Senhor não comanda a história e a minha vida. Irmãos, só dando sequência aqui, e aqui eu quero chegar no ápice, ou no centro da mensagem, onde do versículo 8 ao versículo 11, que ele diz assim: tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Muito bem, aqui o profeta, ele menciona diversas tentativas humanas de proteção, diversas tentativas humanas de proteger a cidade, que ela estava totalmente desguarnecida. Seus muros já não, aqueles muros que o Pasquini falou aqui de Babilônia, já não eram mais seguros. Os muros de Jerusalém já não ofereciam mais seguranças. E aí o que o povo faz? Eles percebem brechas nos muros, eles percebem furos nos muros da cidade, talvez decorrentes do ataque de Senaqueribe. Eles furam um poço para garantir que tenham águas. Eles derrubam casas para fortalecer esses muros que estavam cheios de brechas. Eles fazem um reservatório para garantir que tenham muitas águas no período de guerra. Ou seja, irmãos, eles criam estratégias humanas para garantir a sua segurança. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa de errado nisso? No período de guerra, no período que tem uma nação sendo atacada, e aqui a gente foge um pouco do nosso contexto, mas vamos colocar uma cidade, isso daqui não tem nada de errado. Você fazer segurança, ter água em abundância, ter reservatório de água, porque sem água morreria todo mundo rapidamente. Você proteger os muros estavam cheios de brechas, vamos proteger esses muros, vamos derrubar algumas casas que estão perto do muro e vamos colocar mais segurança nesses muros. O que há de errado nisso? Nada, absolutamente nada de errado, mas eu quero que você preste atenção num detalhe, se você ainda não prestou atenção. Presta atenção no contraste entre o versículo 8 e o versículo 11. O versículo 8 diz assim: naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Olha o que diz o versículo 11. Fareis também um reservatório entre os dois muros, mas não cogitais em olhar para cima, para aquele que suscitou estas calamidades. Aonde está o problema? Aonde está a situação? Aonde está a falha, irmãos? Não havia problemas nenhum em você colocar mais segurança no muro. Não havia problema nenhum eles terem reservatórios de água. Não havia problema nenhum eles derrubarem casa para dar mais segurança para eles. O problema é que eles estavam olhando para as suas estratégias humanas. O problema é que eles estavam olhando para estas seguranças como sendo a segurança contra o inimigo. É isso que o Senhor diz: vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem isso, só que vocês não olham para mim. E olha o que ele diz no final: não olha para mim que trouxe todas essas calamidades, nem considerai naquele que há muito as formou. Ou seja, povo de Jerusalém, vocês estão tendo estratégias humanas, olhem para mim, porque estas calamidades que eu trouxe sobre vocês, fui eu quem trouxe, e eu livro vocês, olhem para mim. E aí eu tenho uma aplicação para fazer para vocês aqui. Nós somos iguaizinhos eles.
Quando a gente olha para eles e diz assim, mas que povo mais turrão, mas que povo mais blá, blá, blá. Por que eles não olhavam para o Senhor? Aí eu pergunto para você, e por que você não olha para o Senhor? Por que eu e você fazemos da mesma forma, irmãos? Isso é uma tendência nossa, é mais que uma tendência, é uma prática nossa. É uma prática. Quando nós estamos passando por dificuldades, o que nós fazemos? Nós construímos muros ao nosso redor. Nós construímos cercas aos nossos redores, em nosso redor. Nós fazemos proteções ao nosso redor. Nós tentamos nos proteger e muitas vezes nós acreditamos que estas proteções, elas são fortes o suficientes. Nós nos colocamos dentro dessas proteções e falamos o seguinte, estamos seguros. Só que o Senhor fala assim para nós, olha para mim, eu sou a solução do seu problema, eu resolvo a tua situação. Não olha para os muros que você fez, não olha para a proteção que você fez, não olha para isso, que isso não vai ser suficiente para te proteger. Você vai continuar com a mesma fragilidade, porque não é isso que resolve o teu problema. Olha para mim. Mas a palavra nos ensina que nós devemos olhar para o Senhor. Aí eu pergunto para vocês, e seja sincero com você mesmo, não comigo, é fácil? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Nós até oramos, Senhor, tenha misericórdia dessa demanda, Senhor, mas qual é a tendência, ou qual é a prática? É eu e você ir lá e tentar resolver primeiro. Quando não dá certo, aí eu clamo ao Senhor. Devemos agir contrário, irmãos, olhar para o Senhor. Como eu disse, não havia nada de errado na proteção deles, como não há nada de errado nas proteções que nós criamos, desde que nós não olhemos para essas proteções como sendo elas a razão última daquilo que poderia acontecer. Por quê? Porque o problema é quando nós colocamos confiança nessa proteção, nós desviamos a confiança de Deus. Quando nós colocamos a confiança nessas proteções, nós tiramos a confiança de Deus. Quando nós colocamos a confiança nessas proteções, nós trocamos o nosso protetor. Nós arrancamos o nosso protetor do trono e colocamos as nossas artimanhas, as nossas estratégias humanas no trono. Nós tiramos Deus, para ser teologicamente correto, nós tiramos o soberano do trono e nós colocamos a minha vontade, a sua vontade, a minha estratégia, o meu querer no trono e digo, isso vai resolver o meu problema. Não vai. Então, irmãos, essa é a primeira aplicação que eu faço, porque só o Senhor poderia livrar Jerusalém, como só o Senhor pode nos livrar. Eu lembrei de uma passagem aqui, que quando Ló foi separado de Abraão, e a Bíblia diz que ele olhou para as campinas assim, e parecia o jardim do Éden, as campinas do Jordão, coisa linda, e ele falou, eu vou para lá. Só que ali era próximo de Sodoma e Gomorra. Às vezes nós olhamos para a situação e parece que está verdinho, é aqui que eu vou resolver. Cuidado, que é fronteira de Sodoma e Gomorra. Então olha para o Senhor, confia nele. O que diz o Salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Eu vou repetir a pergunta, é fácil? Não, não é fácil, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar para Ele, irmãos. E o Senhor faz um convite à nação. Dá uma olhada aí no versículo 12 a 14, o Senhor faz um convite à nação. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, para prantear, rapar a cabeça e cingir de cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, que passagem doída. Por quê? Porque o povo continuava em festa. O clamor aqui do Senhor, o convite do Senhor, era para que o povo chorasse. O convite do Senhor era para que o povo pranteasse. O convite do Senhor era para que o povo rasgasse as suas vestes e vestissem roupas de saco. Vocês lembram quando Jonas pregou o evangelho em Nínive? O que aconteceu com a população de Nínive, inclusive com o rei? Houve arrependimento, e a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes e vestiu vestes de saco e jogou cinza sobre a sua cabeça. O que simboliza isso? O que significa isso? Arrependimento. O convite do Senhor ao povo era um convite para arrependimento. O Senhor está dizendo: arrependei-vos. O Senhor está dizendo: volte-se para mim, deixem essas práticas mundanas, deixem esses ídolos, deixem esses deuses estranhos, deixem essa confiança nos exércitos que vocês acham que vão salvar vocês. Venham para mim, se arrependam, porque eu estou de braços abertos para receber vocês. Irmãos, este texto, o significado dele é arrependimento. E o Senhor chama o povo para se arrepender. O que diz? Acho que é Marcos 1,13, quando o Senhor Jesus começou a pregar, ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual que foi a pregação de João Batista, irmãos? Arrependei-vos. Qual a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Qual a pregação de Pedro, de Paulo, de João? Arrependei-vos. Qual a pregação nesse púlpito? Arrependei-vos. 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 Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boas novas, irmãos. A boa notícia, aquela que o anjo trouxe para os pastores lá em Lucas capítulo 2, eis que vos nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador. O Evangelho é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador e o nosso Senhor vindo à terra, morrendo naquela cruz para perdoar os meus e os seus pecados. O Evangelho é eu morrendo com Cristo, sendo crucificado com Ele, ressuscitado com Ele para uma nova vida. Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou. Irmãos, o Evangelho é perdão de pecados. O Evangelho é eu e você nos reconhecermos indignos, pecadores, como o Alexandre falou aqui hoje de manhã, filhos da ira. Quando você olha para Efésios capítulo 2, você vai lendo do versículo 1 até o versículo 3, aquele crente verdadeiro, você vai entrando em desespero, porque ali ele vai mostrando quem é o homem verdadeiro. E a hora que ele chega no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, igreja, e credes no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Mas que é o Evangelho? É Cristo, só Cristo. Tire os olhos das artimanhas humanas,
Tire os olhos das artimanhas políticas, tire os olhos, o Pasquini disse aqui, às vezes você faz um investimento, tire os olhos da segurança que o mundo possa te oferecer, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Isaías 45, 22, o Senhor diz assim: olhai para mim toda a terra, porque eu sou Deus, e não há outro fora de mim. Olhe para Cristo, querido, olhe para Cristo, minha irmã. Tire as suas estratégias como estratégias últimas de solução dos seus problemas. A estratégia última de solução dos seus problemas é você ir diante do Senhor e clamar a Ele: misericórdia, Senhor, misericórdia, eu preciso de Ti. E tem mais, irmãos, ao invés do povo se arrepender, ao invés do povo se lançar diante do Senhor, qual foi a postura do povo? Olha aí o que diz o versículo 13: porém, é só gozo e alegria que se vê. Mata-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Irmãos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é típico de quem não tem esperança. Isso é típico de quem acredita que a vida inicia e termina aqui e agora. Isso é típico de que não há um Deus que julgará os homens. Isso é típico de quem tira Deus da sua vida. Tudo isso, essa frase aqui, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, é típico de que tudo isso é obra do acaso, da evolução. Aí eu pergunto para vocês, quem que usou essa frase no Novo Testamento? Paulo. Muito bem, o povo está afiado em Bíblia aqui. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, Paulo estava criticando, estava combatendo quem? Paulo estava combatendo uma falsa doutrina que dizia que não havia ressurreição. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos todos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, o que você está fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, isso é uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, vamos extrair o máximo desta vida, porque ela termina aqui. Mas como isso é uma falácia, como isso é uma mentira, como isso é um engano do diabo, porque Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com Ele, aqueles que creem verdadeiramente nele, quando terminar o seu tempo aqui, nós estaremos com Ele na eternidade, para todo sempre, para todo sempre. Então, essa frase, comamos e bebamos que amanhã morreremos, é para ímpio, é para quem não crê, é para quem acha que hoje começa e hoje termina, como o irmão Anderson acabou de falar, é o aqui e o agora. Não há esperança. Para quem não há esperança, para quem realmente crê nisso, então está certo. Come, bebe, aproveita, extraia tudo que você puder. Porque uma notinha de rodapé, só uma notinha de rodapé, se eu não estiver enganado, Hebreus diz o contrário. Hebreus diz assim: ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois disso o juízo. Se eu não estiver equivocado, Hebreus 9, 27 fala isso, que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, depois disso o juízo. Então, irmãos, comamos e bebamos que amanhã morreremos, não serve para crente. Não serve para crente. Essa estratégia humana não serve para crente. Para nós é: Senhor, a minha vida está escondida em Cristo Jesus. A minha vida está escondida no Senhor.
Me ajuda, Senhor, porque eu sou turrão demais. Senhor, eu sou teimoso demais. Eu sou teimoso demais, Senhor. Eu já dei tanta cabeçada, eu já errei tanto, Senhor, mas eu continuo achando que eu sei. Me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, Senhor, a botar a minha confiança no Senhor. E o profeta ainda, ele ainda faz uma advertência, irmãos. No versículo 14, mas o Senhor dos exércitos declara aos meus ouvidos, dizendo o quê? Certamente esta maldade não será perdoada. Meu Deus! Certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. Que maldade que não será perdoada? Sabe qual é a maldade que não vai ser perdoada? A rejeição ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que este é o pecado sem perdão. Não é o pecado sem perdão de Pedro. Esse daqui é o pecado sem perdão, porque é a rejeição ao Senhor, a rejeição a Cristo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso é rejeitar a Cristo. Então muitos dizem, e o Senhor promete, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. Qual passagem da Escritura que nós lembramos que aconteceu a mesma coisa? Lembra de um povo que ficou escravo 400 anos, depois saiu e na beira do monte fizeram um bezerro de ouro adorando a Deus? O que o Senhor disse? Essa geração vai morrer no deserto. Não vai entrar ninguém na minha terra, na terra prometida. Entraram só Josué e Caleb. Eu estou falando do povo que saiu do Egito. Certamente essa maldade não será perdoada até que morrais. E isso não é o pastor Flávio que está falando. O texto diz quem é que está falando. Quem é que diz que falou? Diz o Senhor dos exércitos. Alguma dúvida de que isso ia acontecer? Aconteceu? Nenhuma dúvida. Isto é o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu tenho a segunda parte desse texto para falar, mas eu vou deixar para falar uma próxima oportunidade, senão eu vou passar demais o tempo. Eu só quero pedir para vocês uma aplicaçãozinha. Lance diante do Senhor toda a sua demanda. Tire as suas proteções humanas. Tire os seus muros. Se lance diante dele sem reservas. Às vezes nós temos alguma impressão de que quando eu vou diante do Senhor, ele tem que resolver o meu problema. Isso não é verdade. O Senhor, ele resolve os nossos problemas de acordo com a vontade dele. E muitas vezes nós vamos diante dele de que se ele não resolver, duas coisas, ou ele não é Deus, ou ele é mentiroso, ou ele não me ama. Essas três são mentira. Ele continua sendo Deus, ele continua te amando e ele resolve a hora que ele quiser. Se quiser. Aí você pode dizer assim, então me dá um exemplo disso, porque falar é fácil. Paulo chegou diante do Senhor e pediu que o Senhor tirasse o espinho na carne dele, que eu não sei o que é. Mas o Senhor falou, não. Por quê? Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus deixou de ser Deus? Não, continuou sendo Deus. Deus deixou de amar Paulo? Não, Deus não deixou de amar Paulo. Paulo deixou de buscar a presença do Senhor? Não, Paulo não deixou de buscar a presença do Senhor. Paulo abriu todas as suas guardas? Sim. E às vezes nós vamos diante do Senhor com reservas. Sabe, Senhor? O Senhor sabe. O Senhor sabe, irmãos. Vamos diante dele sem reservas. E que ele nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, nos caminhos retos dele. Amém?